Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1195 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1195 com 5 duplos. Primeiro jogo Brasil e Paraguai. O Brasil está em quarto colocado e o Paraguai está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Brasil, 2 empates e 4 vitórias do Paraguai. Já nos últimos 5 jogos do Brasil nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Paraguai nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Brasil seco, coluna 1. Segundo jogo, Finlândia e Polônia. A Finlândia está em segundo colocado e a Polônia está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Finlândia, nenhum empate e 3 vitórias da Polônia. Já nos últimos 5 jogos da Finlândia nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Polônia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Polônia seco, coluna 2. Terceiro jogo, Sérvia e Andorra. A Sérvia está em quarto colocado e o Andorra está em quinto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Sérvia nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Andorra nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Sérvia seco, coluna 1. Quarto jogo, Holanda e Malta. A Holanda está em quinto colocado e o Malta está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Holanda nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Malta nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Holanda seco, coluna 1. Quinto jogo, Bolívia e Chile. A Bolívia está em oitavo colocado e o Chile está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Bolívia, 3 empates e 8 vitórias do Chile. Já nos últimos 5 jogos da Bolívia nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Chile nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bolívia e empate, duplo fechado. Sexto jogo, Uruguai e Venezuela. O Uruguai está em quinto colocado e a Venezuela está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Uruguai, 4 empates e 1 vitória da Venezuela. Já nos últimos 5 jogos do Uruguai nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Venezuela nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Uruguai seco, coluna 1. Sétimo jogo, Jamaica e Guatemala. A Jamaica está em segundo colocado e a Guatemala está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias da Jamaica, 1 empate e 1 vitória da Guatemala. Já nos últimos 5 jogos da Jamaica nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já a Guatemala nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Jamaica e empate, duplo fechado. Oitavo jogo, Argentina e Colômbia. A Argentina está em primeiro colocado e a Colômbia está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias da Argentina, 4 empates e 2 vitórias da Colômbia. Já nos últimos 5 jogos da Argentina nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já a Colômbia nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas.
Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Argentina, seco, coluna 1. Nono jogo, Panamá e Nicarágua. O Panamá está em segundo colocado e a Nicarágua está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Panamá, 1 empate e 1 vitória da Nicarágua. Já nos últimos 5 jogos do Panamá nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Nicarágua nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Panamá e empate, duplo fechado. 10º jogo, Peru e Equador. O Peru está em 9º colocado e o Equador está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Peru, 4 empates e 4 vitórias do Equador. Já nos últimos 5 jogos do Peru nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Equador nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Equador, seco, coluna 2. 11º jogo, Vilavelhense e Rio Branco. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Vilavelhense, 1 empate e 2 vitórias do Rio Branco. Já nos últimos 5 jogos do Vilavelhense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Rio Branco nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Rio Branco, duplo fechado. 12º jogo, Juazeirense e Lagarto Futebol Clube. O Juazeirense está em 5º colocado e o Lagarto Futebol Clube está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Juazeirense, nenhum empate e 2 vitórias do Lagarto Futebol Clube. Já nos últimos 5 jogos do Juazeirense nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Lagarto Futebol Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Juazeirense, seco, coluna 1. 13º jogo, Altos e Sampaio Correia. O Altos está em primeiro colocado e o Sampaio Correia está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Altos, 1 empate e 2 vitórias do Sampaio Correia. Já nos últimos 5 jogos do Altos nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Sampaio Correia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Altos, seco, coluna 1. 14º jogo, Souza e América do Rio Grande do Norte. O Souza está em 8º colocado e o América do Rio Grande do Norte está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Souza, 1 empate e 6 vitórias do América do Rio Grande do Norte. Já nos últimos 5 jogos do Souza nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o América do Rio Grande do Norte nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e América do Rio Grande do Norte, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.